que nós hoje vamos falar de, na verdade, o dízimo na graça. Amém, meus irmãos? Nós falamos muito sobre, talvez, passamos a nossa vida inteira ministrando o dízimo na lei. Mas quando a gente vai falar de dízimo na graça, existem muitas frentes teológicas, existem muitas palavras, existem muitas coisas que elas não são conectadas. E eu falei, Senhor, se eu vou falar, se eu desejo ministrar sobre dízimo, eu quero algo novo. Bom, a partir disso o Senhor, Ele começou a ministrar algo ao meu coração acerca do quê? Quem é o personagem principal da graça do Senhor? Jesus. Bom, então a partir desse princípio, o Senhor começou a me mostrar o posicionamento de Jesus, os ensinos de Jesus a respeito desse aspecto. Bom, porque se eu quero entender um aspecto baseado na graça de Deus e não na lei do Senhor, eu preciso beber de quem fala da graça. Amém, meus irmãos? Ninguém melhor do que o próprio Filho do Senhor. Amém? Aleluia. Mateus 6:24. E aqui começa a primeira vez que o Senhor Jesus diz acerca disso. Ele começa a ministrar e ele fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Então a primeira coisa que o Senhor, Ele começa a estabelecer quando Ele fala de finanças, Ele começou a dizer sobre o quê? Ele traz o que? Um princípio de autoridade. Lembra quando sempre o Senhor quer trazer um princípio para nós, o princípio ela deve correr do quê? De cima para baixo, ou seja, a autoridade dos céus para que manifeste na terra. E o Senhor começa a explicar sobre o quê? Não podemos servir a dois senhores. Bom, aqui ele já começa a dizer, e aí ele atribui o nome do segundo senhor. Qual é o segundo senhor? Dinheiro, ou em outras traduções, riquezas. Amém, meus irmãos? Então o Senhor fala que nós não podemos servir ao Senhor, o nosso Pai da glória, e também as riquezas, porque de alguma forma nós vamos menosprezar um e amar o outro, nós vamos servir mais a um e desprezar o outro. Amém, meus irmãos? Aleluia. Esse Senhor das riquezas, em algumas traduções também ele se apresenta como um principado de autoridade. E qual é o nome desse principado de autoridade? Mamon. Então essa é uma linguagem que todo crente ele ouve muito. Irmão, você está atrás de mamon. Irmão, você não está atrás. Eu quero corrigir isso nos irmãos. Você está sendo regido por uma autoridade espiritual que tem o nome de mamon. É isso que a gente precisa entender. Se nós entendemos sobre o princípio de autoridade, quando eu estou servindo a dinheiro, a riquezas, eu estou debaixo do princípio de autoridade que não é a de Cristo, mas sim de mamon. Amém, irmãos? Aleluia. Só que o Senhor, Jesus, eu falo que o Senhor, Ele sempre tem favor e graça. Olha para o seu irmão e fala, irmão, o nosso Pai é um Pai de favor e graça. Não se esqueça disso. Nunca você vai encontrar o Senhor Jesus dando uma direção que parece dura, sem Ele dar o que é um escape de favor e graça. Sempre que o Senhor nos direciona a um cuidado espiritual, o Senhor sempre vai nos proteger. Lembra sempre desse princípio. O Senhor nunca vai requerer algo que te causa dor. O Senhor nunca vai te requerer algo que vai te deixar de mãos atadas. O Senhor nunca vai requerer algo que te deixe esvaziado, com medo. Não, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Continua para mim agora, verso 25 a 34. E aí nós vamos ler hoje muita Bíblia, por isso que eu estou pedindo muita sua atenção, para que você não se desconecte disso. E ele fala, por isso vos digo, depois ele tem que dizer sobre os dois princípios. Ele fala assim, por isso eu vos digo, não estáis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, nem que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves dos céus, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham, nem fiam.
Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe do que precisais de tudo isso. Mas buscai, preste atenção nisso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gravem isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus, ele começou a dizer o quê? Bom, se eu não vou servir a riqueza, é o que passa na cabeça de todo mundo. Mas aí, se eu não trabalhar, se eu não ficar preocupado, se eu não correr atrás, vai me faltar coisas. Mas o Senhor, ele disse para cada um de nós: não sirva a dois senhores. Quando ele diz isso, ele não está te punindo, ele está te mostrando. Porque sabe de uma coisa? Você trabalha para comer, para beber e para se vestir. Porque o que te preocupa é quando você não tem dinheiro suficiente para se manter. Amém, igreja? E ele está dizendo que o meu Pai sabe de todas as coisas. Ou seja, você não precisa pedir por isso. Creia no meu Pai, que Ele vai te abastecer em todas as coisas. Quantos creem nisso? Aleluia! Então esse é o primeiro princípio. Para que eu largue um senhor do dinheiro, eu preciso entender que tem um Pai e um Senhor que me ama. Quantos confiam no amor de Deus? Aleluia! Então olha só, um princípio anula o outro. Então por isso que ele fala: buscai ao Senhor, sirva a mim, que eu vou te dar amor, cuidado e de todas as suas necessidades. Essa é a primeira verdade. Só que no meio de tudo isso, o Senhor Jesus, ele dá a chave espiritual: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Sempre que o Senhor Jesus, ele começa a falar nos seus sermões, e tudo que ele ensinava, Jesus, ele ensinou em 2 níveis, e nós precisamos entender isso como igreja. O primeiro nível, o Senhor estava trazendo filhos debaixo da paternidade de Deus. Mas depois dos filhos debaixo da paternidade de Deus, Jesus começa a ensinar acerca do quê? Do reino dos céus. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, Jesus pregava a mensagem do reino. Aleluia! Jesus tinha preocupação em apresentar o quê depois da salvação? Reino dos céus. Sempre o Senhor Jesus traz a salvação, que é o Evangelho, a vida eterna. Mas depois da vida eterna, a nossa vida não acabou, muito pelo contrário. Aí que ela começou eternamente. E o Senhor começava a preparar o seu povo para onde? Para o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Por isso, vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Essa é uma parábola também, uma história do jovem rico. Quantos conhecem? Aleluia! Os irmãos conhecem? Amém? Glória a Deus. Então olha só, essa é uma passagem também que nos traz muito ensinamento, e muitas vezes a gente distorceu ela, porque a gente esqueceu da primeira menção de dinheiro de Cristo. A primeira menção dele estava em buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, ele estava começando a ensinar sobre a questão do reino, ou seja, da vida eterna. Presta atenção nesse texto. Marcos 10, 17. O encontrou e ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Repita comigo: herdar a vida eterna. Ele estava perguntando acerca do reino ou da vida? Da vida. Ele estava perguntando sobre o reino ou sobre salvação? Salvação. Aí olha a resposta de Jesus acerca da salvação. Essa é a chave do versículo. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora presta atenção nisso. Muitas vezes parece que Jesus foi duro com ele, né? Parece que Jesus foi um juiz. Mas presta atenção nesse versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse. Bom, quando Jesus ama, Jesus está apontando para um princípio maior. Aqui que eu quero que você preste atenção. O jovem chega para Jesus perguntando sobre o quê? Salvação.
Jesus nos amou, não para salvação, para viver com Ele eternamente. Por isso que Jesus fita para ele e fala: cara, amei esse cara. Ele tem vontade de fazer o que é certo. Ele tem um coração para viver comigo e só não entendeu ainda. E aí Jesus vai ensinar ele. Aí Jesus, olha, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo: filho, tira sua segurança do seu Senhor da terra, que são os seus bens, as suas garantias, que eu vou te dar um lugar de morada eterna. Bom, ele pergunta sobre salvação, mas Jesus não veio apresentar salvação. Jesus veio apresentar o quê? Reino. Bom, então Jesus tira ele da visão da salvação e fala: agora eu te amo tanto que eu quero te levar para o reino. E ele fala: vende tudo essas coisas, confia em mim que eu vou te dar um tesouro eterno. E nessa hora, então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, bom, Jesus ama aquele jovem de tal forma e fala: mano, eu quero que você viva comigo a vida inteira. Eu quero que você viva comigo eternamente. Quantos querem viver com Jesus eternamente? Aleluia. Então Jesus está nos lapidando sobre viver sobre a eternidade, não sobre esse tempo. E aí, os discípulos ouvem aquilo e falam: mestre, que pancada, hein? Que canelada no meio. Que palavra foi essa? Quem vai conseguir suportar isso? Aí Jesus explica, versículo 23 a 27. Ele fala: então Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus. Jesus falou sobre salvação, sobre reino. Reino. Bom, estou começando a perceber que Jesus, quando ele falava de riqueza, ele estava apontando para onde? Reino. Jesus não estava falando de salvação. Bom, começa a perceber que servir ao Senhor e servir a Mamon já começa a me ensinar um primeiro princípio. Mamon tem princípio em coisas passageiras. Mamon tem princípio em coisas desse tempo. Mamon tem princípio de necessidade, de escassez. E o Senhor te apresenta para um princípio que é eterno, pleno e abundante. Então ele começa a ministrar para o jovem e falar: olha só, quão difícil aquele que tem riqueza, aquele que confia no seu recurso, aquele que confia na força do seu braço, entrar no reino dos céus. Ele está ensinando sobre reino, mas nós estamos olhando para dinheiro. Ele fala: olha, é impossível. E ele continua o texto. Os discípulos estranharam essa palavra, porque eles não estavam entendendo ainda o que era reino. Presta atenção nisso. Mas Jesus insistiu e diz-lhes: filhos, quão é difícil para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Aí ele dá um exemplo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Você sabe o que é o camelo no fundo de uma agulha? Aleluia. Esses dias o presbítero me falou algo e eu achei fantástico. Eu fui pesquisar, é claro. Mas eu quero só apontar para você, não para se perder nisso, mas o fundo da agulha é a agulha mesmo. É uma agulha de costura. Porque essa palavra no grego é agulha, de costurar. Então, algumas teologias disseram que o fundo da agulha, o buraco da agulha era tipo um caminho, uma fenda no meio de uma rocha. Mas quando você vai para a agulha era princípio de costura. Então era uma agulha que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a agulha? Aleluia. Então eu ia passar um camelo na agulha? Não, Jesus não era um louco surtado, né? Ele estava falando sobre um contexto local. E o que era o camelo? Era uma corda grossa que servia para amarrar os barcos. Bom, como a maioria deles eram pescadores, ele falou: é muito difícil passar uma corda muito grossa no buraco da agulha, mas eu vou te dizer, aquele que se serve da riqueza, é mais fácil essa corda passar na agulha do que eles herdarem o reino dos céus. Então esse é o ensinamento, amém, irmãos? Bom para a gente, só curiosidade bíblica, é bacana entender também. Então, quando você lê essa passagem, agulha é agulha e camelo é a grossura da corda, amém? Aleluia. Aí ele fala: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Mais uma vez, eles estavam falando do quê? Salvação. E Jesus está falando do quê? Reino. Eles não tinham entendido ainda.
Jesus sempre apontou para o reino. Nós sempre vivemos no nível de salvação. Por isso que talvez, quando nós falamos de dízimo e oferta, te dá um constrangimento, uma dor, um medo. Porque isso tem a ver com o quê? Sobrevivência. E Jesus está falando sobre dízimo e oferta acerca de reino. E aí Jesus responde para os discípulos em amor. Para os homens é impossível. Ele estava falando sobre salvação. Não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, ou seja, daqui uns dias eu vou subir no madeiro, vocês confiam em mim, vocês vão para o céu. Então vocês vão ser salvos. Mas eu estou ensinando sobre o reino. Amém, irmãos? Aleluia. Então agora nós vamos para uma outra parte. Marcos 10, 28. Então agora vamos entender que é a sua dúvida no seu coraçãozinho. Amém, meus irmãos? E aqui também há uma palavra talvez utilizada para te motivar para fazer algo que não é bíblico. Eu quero te ensinar algo bíblico nessa noite. Pedro começou a dizer-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos? Qual é a pergunta de Pedro? Nós que abandonamos tudo. Repita comigo: tudo. Aleluia. Você abandonou tudo para seguir Jesus? Alguém abandonou tudo para seguir Jesus aqui? Amém. Tem uma irmã ali. Aleluia. Verdade, tem uma irmã no nosso meio. Então presta atenção nisso. Tudo é tudo. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha... ele vai te explicar o que é abandonar tudo. Tá? Não pede conta dos seus empregos amanhã que você vai continuar desempregado. Você não vai ter provisão. Cuidado. Que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Que não receba 100 vezes mais tanto, já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, e filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro e na vida. De novo ele respondeu sobre o quê? Vida eterna. Percebe uma coisa? Jesus sempre te responde sobre eternidade. Jesus nunca está falando desse tempo. Jesus sempre está falando do tempo que há de vir. Só que nesse contexto, muitas vezes as pessoas ficam presas nesse processo. Senhor, agora eu larguei tudo e vou te dar tudo. Aí você vende seu carro, motivado por uma impulsão errada da sua alma, entrega na igreja, pega todo o seu salário desse mês, entrega na igreja, e aí você fala: agora Deus vai me dar quantas? 100 vezes mais. O que acontece com você? Nada. Não muda nada. Mas eu entreguei tudo, larguei tudo. Não, você não largou. O princípio de Cristo é largar tudo e me seguir por causa do evangelho. E eu vou te dar 100 vezes mais aonde? No reino dos céus. Então vamos lá. Jesus está ensinando uma coisa. Largar tudo tem a ver com dízimo ou oferta? Oferta, meu irmão. Já começa a aprender uma coisa na palavra do Senhor. Oferta tem a ver com as coisas do reino. Aí a gente vai começar a construir algo que o Senhor Jesus está ensinando o tempo inteiro. Algum momento Jesus falou sobre dízimo? Até agora, não. Jesus ensinou sobre 2 princípios: Deus e Mamon. Depois que ele ensina sobre Deus e Mamon, ele ensina sobre amor e cuidado, para você não viver de forma ansiosa, porque o seu pai vai te garantir tudo. Amém? Ele ensinou sobre isso. Depois Pedro, motivado sobre essa resposta, pensando no que ele fez, falou: e eu? Ele fala: nós é bonito, né? Mas quem largou as embarcações foi Pedro. E eu e nós que largamos tudo pela tua causa. Ele fala: então eu vou te explicar, Pedrão. Tudo que você fez agora está te apontando como obras para galardão, reino dos céus. Opa! Ele ensinou um princípio. Oferta tem a ver com reino. Mateus 23, 23. Vamos entender agora dízimo e obras. Presta atenção nisso. Agora vem a dúvida do século. Dízimo é da graça ou não é da graça? Jesus responde para nós. Jesus responde sobre tudo. Nada ficou oculto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Bom, ele vai te explicar o que é o preceito mais importante da lei. E o preceito mais importante da lei para Cristo é a justiça, a misericórdia e a fé. Bom, a lei falava de fé? Não.
Ele falava de obras, não de fé. Mas Jesus coloca o quê? Fé. Aí ele fala: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus, em algum momento, ele disse para eles: olha, a partir de agora, vocês não façam mais o dízimo, porque eu estou trazendo uma nova aliança. Não, o que ele ensinou? Não omita a misericórdia, a justiça e a fé. Bom, misericórdia, justiça e fé aponta para quem? Oferta é baseado no quê? Fé. E oferta é válida para quê? Para justiça. Beleza? Jesus começa a ensinar princípio. Então oferta é baseada para justiça, para edificação de obras justas. Bom, lá na frente, na igreja fundamentada dos apóstolos, quem eram aqueles que deveriam ser guardados pela justiça da igreja? Órfãos e viúvas. Então ele estava ensinando que a oferta era direcionada para a justiça de Deus na terra. E qual era a justiça de Deus na terra? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Outro princípio que Paulo pregava sobre a oferta era para alcançar e pregar o evangelho. Tinha a ver com missões. Bom, cuidar de órfãos e viúvas e missões tem a ver com esse tempo ou obras de justiça para o reino dos céus? Obras de justiça para o reino dos céus. Por isso que você não vai encontrar a palavra dízimo nos ensinamentos da igreja apostólica. Porque a igreja apostólica ela é uma igreja de crente, de convertidos em Cristo ou de pagões? De crente. Bom, se eles eram crentes, eles eram salvos. O que eles estavam edificando? Obras para o reino. Porque a visão da igreja apostólica é te levar para onde? Reinar com Cristo. Por isso que Paulo movia o quê? Ofertas dentro da igreja. Mas Jesus ensinou sobre o princípio. Eu devo negligenciar o dízimo? Ele disse, não, deveis fazer também essa, sem omitir isso. Porque o fariseu, os escribas, estavam baseados no quê? Na justiça própria. Então como que ele garantia a salvação na cabeça dele? Cumprindo o quê? Dízimo. Bom, se eu dou o dízimo, eu garanti meu passaporte da alegria. Estou salvo, entrego o meu dízimo. Jesus falou, olha, irmão, preciso te falar uma coisa. Nessas obras, você não reina. Agora, se você ouvir e atender os órfãos, as viúvas, e fazer a justiça, a fé e a misericórdia, há obras para o reino. Senão você não reina. Jesus estava explicando sobre isso. Amém, irmãos? Então começa a entender uma coisa. Que dízimo é um provento, que daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos, que manifesta um princípio. E oferta manifesta outro princípio. Por isso que eles não se misturam. Por isso que não dá para misturar todas as coisas. Agora é tudo uma coisa só. Não, nunca foi. Sempre foi separado. Eu preciso entender o princípio que eu faço cada coisa. Amém, igreja? Na Bíblia sempre tem personagens que representam pessoas, que mostrarei lá na frente. Amém, meus irmãos? Então por que eu fiz questão de ministrar tudo sobre evangelho para frente? Porque para trás as coisas ainda estavam reveladas? Não, era um apontamento para revelação. Então tudo que está no Antigo Testamento, ele é válido? Sim, só que ele não tem luz. Ele não está revelado. As pessoas andavam sobre normas, mas aí o Novo Testamento, a partir de Cristo, veio o quê? Revelação. Olha para o seu irmão e fala, irmão, o Novo Testamento é baseado em revelação. Aleluia! Então eu já trouxe todo o manto, ó, o pessoal do mistério gosta, todo o manto revelado, Exaramanaia. Aleluia! Então eu já trouxe a revelação. Os crentes gostam de revelação, é uma grande revelação do Senhor. Aleluia! Amém? Agora a gente vai entender isso então. Abraão, na Bíblia, ele aponta para uma pessoa. Eu vou te ensinar isso hoje. Fala assim, Abraão aponta para mim. Aleluia. Abraão aponta para você. E eu vou te explicar por que não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi Paulo. Gálatas, capítulo 3,
versículos 6 e 9. Paulo diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Quantos creem em Deus? Quantos foram salvos pela justiça de Cristo? Aleluia! Então ele está falando que Abraão foi o primeiro que creu em Deus, e por crer em Deus foi imputado o quê? Justiça de Deus para Abraão. E ele continua dizendo: sabei, pois, que os da fé... Quantos são da fé aqui? Aleluia! Quantos são das obras? Aleluia! Temos uma igreja da fé. Amém. Pois os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios. Ele começa a explicar o mover espiritual de Deus. Presta atenção nisso. Pré-anunciou o quê? O Evangelho a Abraão. Quem ouviu o Evangelho pela primeira vez foi quem? Abraão. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E por isso que nós somos descendentes de Abraão. Aleluia. E qual foi o evangelho para Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Aleluia. Já declaro sobre a sua vida, a sua descendência é abençoada. Quantos creem? Aleluia. Você é filho de Abraão, meu irmão. Toda a família da terra é abençoada por causa de você. Aleluia. De modo que os da fé são abençoados como quem? O crente Abraão. Abraão foi o primeiro crente da Bíblia. Aleluia. O primeiro que creu em Deus baseado em fé. O primeiro que acreditou no Senhor não pelas suas obras, mas o primeiro que creu que Deus imputava justiça por ele, só por ele crer no Senhor. Entenda isso, tudo que provém de você é baseado em fé, meu irmão. Por isso que Abraão foi o primeiro a manifestar isso. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. E é evidente, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bom, todo o nosso ato diante de Deus tem que ser baseado no que, meu irmão? Fé. Então tudo que eu me movo em Deus é sobre fé. Não há nada do que eu faça que mova a Deus. Não tem nada do que eu me esforce que eu mova ao Senhor. A única coisa que move o favor de Deus, que me faz justiça de Deus, se chama fé. Por isso que o justo vive pela fé. Bom, agora aqui começa um processo. Pastor, aqui começou uma teologia que eu chamo uma teologia fraca, sem base bíblica e horrível, e que vai manifestar muitas coisas ruins para os irmãos, para alguns crentes. Bom, a partir disso, se eu vivo pela fé, se eu não sou justificado por obras, se a graça está sobre mim, qual é a primeira coisa que o crente para de fazer? Sejam honestos. Dizimar, pô. Devorador não me pega, o cortador não me pega. Uhul! Estou na graça, aleluia. Pronto. Ele entendeu o quê? Que eu não vivo por obras. E dízimo é o quê? Obra. E dízimo que está o quê? É lei. Ou seja, o que eu vou deixar de fazer? Dizimar. Por quê? Porque ele não entendeu isso. O justo vive pela fé. Aleluia. E a gente vai começar a entender agora. Bom, mas se o dízimo era da lei, por que eu vou dizimar? Quantos querem saber sobre isso? Seja honesto, erga sua mão, meu irmão. Aleluia. Tem gente corajosa. O quê? Ah, você não entendeu a pergunta? Bom, se dízimo é da lei, por que eu tenho que dizimar? Não é só todo mundo. Aleluia, não, fique em paz. Erga a mão. Ixi, graças a Deus. Olha, ergou até a muleta, aleluia. Glória a Deus, os dois braços. Ui! Mas hoje Deus vai te ensinar, fica na paz. Oh, Jesus. Hebreus 7, 4, 19. É meio comprido, mas é importante. Aqui ele vai começar a falar sobre a história de um homem na Bíblia que chama Melquisedeque. Quantos nunca ouviram sobre isso?
Aleluia. Todo mundo já ouviu sobre Melquisedeque. Aleluia, uma igreja de crente. Hã? Nada? Amém. Então Melquisedeque, todo mundo conhece a história das guerras lá. Melquisedeque encontra quem? O crente Abraão. E acontece um fato histórico lá. Mas daqui a pouco a gente vai para lá. Mas vamos entender quem é Melquisedeque. Bom, se Abraão aponta para nós, como crentes, como a Bíblia diz, como o autor de Gálatas diz, que o crente Abraão é o nosso pai, então ele é semelhante a nós. E aí, 7:4, né? Tá lá. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Bom, ele está começando a ensinar um princípio, Paulo, aqui. Então ele diz que Abraão pagou o dízimo dos melhores despojos. Ora, quem dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. O que ele está explicando? Ele está explicando uma coisa, que Abraão, o crente Abraão, pagou o dízimo a quem? Melquisedeque. Só que Paulo faz um entre aspas aqui. E ele começa a explicar a história do quê? Do dízimo levítico. Presta atenção nisso. Presta atenção aqui para você não se perder, em nome do Senhor Jesus. Ele começa a dizer que os que receberam sacerdócio da parte de homens, que eram irmãos como eles, tinham o que? O direito de cobrar como mandamento o dízimo. É isso que ele está explicando. Então esses caras que eram igual vocês, mesmo sendo irmão de vocês, cobraram o dízimo de vocês. E vocês pagavam, porque era mandamento. Bom, é o dízimo que ele está testificando o dízimo de Abraão? Não, ele está justificando o dízimo do quê? Pago sobre Levi, uma tribo de levita, que sai de quem? Do irmão de Moisés. Então presta atenção nisso, sacerdócio sai da linhagem de Moisés. Ele fala, então você pagava dízimo ali. Amém, irmãos? 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, de quem que ele está falando? Melquisedeque. Presta atenção nisso. Porque não se incute o quê? Genealogia, ou seja, ele não vem de uma tribo de Levi. Ele não tinha origem. E ele vai começar a explicar sobre isso. Não se incluiu entre eles e recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O que ele está falando? Que Melquisedeque recebeu o dízimo de quem? De Abraão. E Abraão que tinha o que? As promessas. Quantos têm promessa do Senhor? Aleluia, eu já quero declarar para você. Você é cheio da promessa, da graça e do favor de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele está explicando o princípio. Quem tinha promessa? Abraão. E qual era a promessa? Abraão, em ti todas as famílias serão abençoadas, inclusive você. Amém? Então o princípio do que? De bênção. O que Jesus estava explicando lá em Mateus? Não se preocupa com comer, beber e vestir. Jesus estava falando sobre o quê? Promessa. Paulo está explicando o que sobre Abraão? Promessa. Então ele está ensinando o quê? Que você tem que ficar preso a mamon ou a promessa? Promessa. Ele está explicando o princípio espiritual, não natural. Ele continua falando, presta atenção. Incluiu ele e recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou o que tinha promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Presta atenção nisso. Ele está dizendo que o inferior, quem é o inferior na história? Abraão. Ele diz que o inferior é abençoado pelo superior. Presta atenção nisso. E a gente vai entender isso lá na passagem. Só não esquece disso. Quem era inferior, igreja? Quem era o superior? Melquisedeque. Presta atenção no contexto que Paulo está ensinando. Aliás, aqui são homens mortais que recebem um dízimo. Aí ele volta para o Levítico. Aliás, todo quem recebe dízimo aqui são homens mortais. Porém, ali aonde?
na história de Abraão e Melquisedeque. Então ele volta de novo. Aqui no templo, aqui onde as pessoas entregam os dízimos, baseado na lei mosaica, vocês estão entregando para homens. Porque o princípio é cumprir lei para homens. Mas ali não. Ali em Abraão e Melquisedeque o princípio era outro. Presta atenção. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, de quem Paulo está ensinando que Melquisedeque apontava para quem? Cristo. Por isso que ele chama o inferior é abençoado pelo superior. Paulo falaria isso de homens naturais? Não. Paulo estava mostrando que Melquisedeque apontava um sacerdócio de Cristo. Bom, se Melquisedeque aponta Cristo e Abraão aponta o crente, o que nós estamos aprendendo? Que quando nós devolvemos ou pagamos ou entregamos, seja o nome que você quer usar, do dízimo, você está apontando para quem? Para Cristo. Bom, quando você não entende esse processo, você está pagando o dízimo conforme lei. Se você estiver debaixo da lei, você entrega dízimo para homens, baseado em promessa nenhuma, só para cumprir uma ordem. Mas quando você entende para quem você está devolvendo, entregando o seu dízimo, você está abençoando, você está sendo abençoado pelo maior, e o maior é quem? Cristo. Presta atenção nisso. 9. E por assim dizer, também Levi, olha o que Paulo explica, cara, eu sou apaixonado por esse cara. Também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de quem? De Abraão. Mesmo Levi teve que se sujeitar a quem? Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse, ou seja, de qualquer forma, aquela tribo de Levi não existia, e de qualquer forma, Levi também honrou a quem? A Abraão em Melquisedeque. Amém, igreja? Aleluia, repita comigo, o superior abençoa o inferior. O inferior honra aquele que foi eleito superior. Aleluia. Esse é o princípio. Abraão chega e honra Melquisedeque. E Melquisedeque abençoa Abraão. Aí ele vai te explicar uma coisa. Dízimo baseado na lei mosaica, ele tem que ser aplicado na igreja? Não. Lógico que não. É isso. Hoje a gente vai desconstruir tudo e vai construir tudo de novo. Amém, irmãos? Aleluia. Vocês vão sair abençoados demais. Quem está falando isso? O pastor aqui? Não. Quem falou isso foi o quê? Paulo. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, entre parênteses, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não se fosse contado segundo a ordem de Arão? O que ele está falando? Ele falou assim, meu irmão, se o sacerdócio levítico fosse bom, fosse perfeito, fosse completo, não tinha necessidade de surgir outra linha sacerdotal. Então, se Levítico passa, agora precisa levantar um sacerdote que é eterno. Quem é o sacerdote eterno para nós? Aleluia, Jesus Cristo. O sacerdote eterno, o sumo sacerdote, que está acima de todas as coisas, que já oferece todos os dias, de forma constante, remissão do nosso pecado eternamente. Amém, irmãos? É isso que ele está explicando. Ou seja, o sacerdótico levítico vale para nós? Não! Agora é para comemorar de pé, igreja, aleluia, não tem mais dízimo, graças a Deus, dízimo da lei está extinguido, não tem peso. Só que ele está ensinando agora um princípio que é o quê? Eterno. Bom, Levítico passou, Jesus já passou, igreja?
Não. Então a gente vai entender agora Jesus como sacerdote. E ele explicou. Versículo 12, continua lá. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então mudou o princípio, meu irmão. O que está mudando na lei que Paulo está ensinando? Bom, se antes você entregava dízimo, para quê? Para que a sua vida do campo não seja estéril, para que o demônio, devorador, cortador, migrador não entre na sua casa. Lembra do versículo de Malaquias 3,10? Quantos crentes já dizimaram baseado naquele medo do terror do inferno? Aleluia! Nossa, bati o carro, não trouxe o dízimo, é isso. Nossa, o devorador, pastor, o devorador entrou na minha casa, o migrador também, meu Deus, o destruidor, estou morrendo. Não, filho, medo de sair do louvor, medo de sair da igreja, agora minha casa vai cair, lá é o dízimo maldito, eu estou morrendo. Sim, se você andasse no princípio da lei, sim, esse era o resguardo para você. Mas ele está dizendo que esse princípio acabou. Mas também ele está dizendo que agora, como mudou o sacerdócio, mudou o sistema do quê? Da lei. Mudou o que rege. Mudou o quê? Princípio. Olha para o seu irmão e fala, irmão, Jesus altera o princípio. Aleluia. 15. E isso é que ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, sou eu que estou falando que Melquisedeque apontava para Cristo? Não, Paulo explicando que Melquisedeque era a ordem do sacerdócio de Jesus. Amém, irmãos? Ficou claro ali? Então Abraão entregou um dízimo baseado para quem? Para Cristo. Abraão foi o primeiro que teve revelação do quê? Evangelho. Abraão foi o primeiro que andou baseado na graça. Abraão foi o primeiro justificado por fé. Abraão entregou o dízimo, igreja? Entregou? Aleluia! Presta atenção nisso. Aqui resolve as suas dúvidas. Esse texto já podia parar a pregação aqui. Resolveu o grande mistério da sua dúvida universal. Ou seja, meu irmão, segundo a lei, você para de entregar dízimo hoje. Você nunca mais entrega dízimo hoje. Mas se você anda não na lei de Moisés, do sacerdócio levítico, e você anda a lei segundo o sacerdócio de Melquisedeque, e se você é um crente segundo o filho de Abraão, segundo descendência de Abraão, se Abraão entregou o dízimo, você faz o quê? Entrega dízimo. Quem está explicando isso? Paulo, Novo Testamento, revelação da graça. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Presta atenção nisso, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então presta atenção, a lei é inútil para te abençoar. É isso que Paulo está afirmando. O seu dízimo entregado debaixo de lei é inútil. Não gera vida, ele é inútil. É isso que Paulo está afirmando. Não te abençoa, meu irmão. Se você faz isso baseado nisso, não te abençoa, meu filho. É inútil para você. Nunca aperfeiçoou coisa alguma. Agora, por outro lado, se introduz esperança superior. Fala comigo, esperança superior. Aleluia, pelo qual nós nos chegamos a Deus. Ou seja, se o dízimo baseado no Levítico não trazia vida, agora o dízimo baseado em Jesus me produz o quê? Esperança. Qual é a esperança? A que o próprio Cristo ensinou para os discípulos. Não se preocupar com coisa alguma, nem com beber, com vestir, de comer, de nada, porque meu Pai do céu sabe da sua necessidade. Quantos creem nisso? Isso é fé, meu irmão. Isso é graça. Isso é favor de Deus. Isso é baseado inteiro nele, não em você. Isso é baseado inteiro no que ele te abençoa, não no que você tem. Isso é inteiro baseado no que ele faz, não no seu emprego. Quantos estão entendendo? Aleluia. Viver por fé é a maior maluquice da face da terra. Viver por fé é coisa de maluco, é coisa de crente doido. É aquele que não sabe o que vai acontecer, mas Deus vai abençoar. Quando você tem esse coração? Se não tem, nós vamos orar por isso, meu irmão. Essa é a verdade do Pai, meu filho. Ou você está na graça, depende inteiro do favor, do amor do seu Pai, ou você vai tentar pela sua justiça. E quando você tenta pela sua justiça, o que você faz? Você retém. Você ama mamon. Você se garante no que você tem no banco. Você se garante no que você tem na sua carteira. Você se garante no tipo de trabalho que você tem. Você se garante baseado no seu salário. Por isso que você quer cada vez salários maiores. Porque você está se garantindo em você, não em Deus.
Agora, se Deus é Deus que é de amor sobre você, não importa o que você ganha, sua casa é abençoada. Quantos creem? Aleluia! Essa é a loucura do evangelho, meu irmão. Não é o quanto entra no seu caixa, é o quanto Deus faz por você. Aleluia! Isso me traz muita esperança, meu irmão. Porque sabe de uma coisa? No dia que eu olho que a coisa está ruim para mim, eu lembro de onde vem meu socorro, e meu socorro está no Senhor. Não é porta de emprego fechada que me paralisa, não é porta de emprego aberta que me faz avançar, não é quanto eu ganho, não é quanto eu tenho, é quanto eu entendo a revelação do amor do meu Pai por mim. Aleluia! Meu irmão, você não tem medo? Deus me abençoa, pô. Eu posso estar trabalhando numa porta desse tamanho, eu posso estar trabalhando numa multinacional. Não é onde eu estou, é onde meu Pai está. Aleluia! Eu li lá atrás que Abraão, patriarca, pagou. E eu fui entender o que era pagar. Porque pagar me parece peso ainda. E eu fui lá no dicionário. O que é pagou naquele hebraico, naquele contexto que estava falando? Presta atenção nisso, meu irmão. Isso é poderoso. Que coisa maluca. É um verbo que é dar algo a alguém. Dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Aleluia. Para a sua vantagem. Ah, Deus. Dar um presente, conceder, dar a alguém. Enfim, dar-se a alguém como se pertence a Ele. Aqui começa o manto. Oh, Deus. Dar-se a alguém, segui-lo como um líder ou um mestre. Dar-se a alguém para cuidar dos seus interesses. Dar-se a alguém a quem já se pertencia. Retornar, conceder ou permitir a alguém. Ou seja, quando Abraão fala que pagou, ele reconhecia esses atributos naquele que ele deu. Eu não estou dando, eu estou devolvendo para aquele que me deu. Eu estou mostrando de novo que eu sei de onde está vindo a minha fonte. Eu sei para quem que eu estou entregando. Sabe por quê? Porque você é meu líder, você é meu mestre, você é meu cabeça. Cristo Jesus em vós. Aleluia! Abraão entendeu isso, ele pagou para Cristo. Porque Melquisedeque apontava para Jesus, meu irmão. Outra coisa que eu fui ler, melhores despojos. Queria entender. Parte mais alta de um amontoado, primeiros frutos, melhor parte de um despojo e de uma colheita. Deixa eu te falar uma coisa. A lei não descobriu nada, meu filho. A graça já era revelada para Abraão. Sabe o que Abraão fez? Quando ele viu Melquisedeque, entregou o melhor dos seus despojos, a melhor parte, a melhor coisa que ele tinha. Abraão não deu baseado sobre um percentual de lei, ele deu baseado do seu melhor. Agora que complica a vida do crente, meu irmão. Porque era bom 10%, filho. Deixa eu falar um negócio para você. 10% é confortável, irmão. O melhor é mais que 10%. Aleluia. Abraão entregou tudo. Eu não estou falando para você entregar tudo. Entenda que eu estou te explicando um princípio de honra a Jesus. Jesus não quer os seus 10%, Ele quer o vaso de alabastro que custava 300 denários. Isso era oferta quando eu reconheço Cristo. Quando você traz seu dízimo e reconhece Cristo, meu irmão, 10% te dá vergonha. Por isso que Jesus olha para os fariseus e fala: filho, faz isso que você tem que fazer, porque você deve fazer. Entregue seus 10, tá? Mas não esquece da justiça, que coisas maiores. Por isso que ele olhava a oferta da viúva. Por isso que ele questionava a oferta dos caras. Fala: olha lá, deu o que sobra. Ela deu tudo que tinha, ela deu o melhor. Honrar Jesus com finanças é o melhor. Olha para o seu irmão, fala: irmão, para Jesus é o melhor. Aleluia. Repita comigo: superior abençoa o inferior. O inferior honra aquele que foi eleito superior. Aleluia. Gênesis 14, 18, 24. Eu quero que essa palavra entre no seu coração e faça vida dentro de você. Uma vez por todas, você nunca mais vai entrar debaixo do princípio de mamon quando creem. Você nunca mais vai andar em dependência de dinheiro, meu irmão. Você nunca mais vai depender de favor dos outros. Você nunca mais vai depender de emprego bom, de carreira boa. Entenda o que eu estou te dizendo. O seu provedor vai se chamar Jesus Cristo de Nazaré, quando creem. Aleluia. Melquisedeque abençoou Abraão. Versículo 18. Melquisedeque, cara, depois eu vou separar um estudo só disso aqui. Melquisedeque, rei de Salém. Só isso. Isso aqui tem tantos princípios espirituais, dá para ministrar 1h30, só no nome de Melquisedeque.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Repita comigo, pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Como que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e não tinha tribo de Levi? Ah, Jesus. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuis os céus e a terra. Presta atenção nisso, irmão. Oh, Deus. Agora entra nessa história. Vamos mudar o nome das coisas? Preste bem atenção. Volta lá no 18. Olha como a Bíblia é linda e você é o personagem dela. Ora, Jesus Cristo, Melquisedeque, Jesus Cristo, o Rei da Paz. Conhece o Rei da Paz? Aleluia, Jesus. Trouxe pão e vinho. Conhece essa cena em algum lugar? Conhece a Santa Ceia? O que Jesus traz para os discípulos? Pão e vinho. Pois era sacerdote do Deus Altíssimo, Cristo, amém? Aleluia. E abençoou, fala assim, e abençoou a mim. Presta atenção nisso. Abraão é quem na história que Paulo explica em Gálatas? Crente. Nós somos filhos de Abraão. Então nós somos crentes conforme Abraão. Então presta atenção no que Jesus disse para você, meu irmão. Seja você, bendito seja você pelo Deus Altíssimo. Toda sorte de bênção para a sua vida. O Criador dos céus e da terra. Ele está trazendo toda a atmosfera para cima de você. Céus e terra. Abençoado seja você, filho. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Presta atenção, autoridade sobre os céus e terra. Lembra que Jesus disse: eis que vos dou autoridade sobre os céus e a terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O evangelho pregado para Abraão. Eita Deus! Te dei autoridade, aleluia. Aí você fala: e eu dei o dízimo de tudo. Presta atenção numa coisa. Quando Paulo está explicando que o maior abençoou o menor, quem abençoa primeiro? Melquisedeque, meu irmão. Abençoado você é, céus e terras estão debaixo do teu governo, filho. Caraca, meu irmão. Aí Abraão fica meio, eita, toma o meu melhor dos meus despojos, te entrego o meu dízimo. Entendeu o que nós fazemos com Jesus? Quando você entende que a palavra profética está sobre a sua vida, meu irmão, quando você entende que essa palavra que foi falada para Abraão é para você, quando você entende que céus e terras estão sobre você, quando você entende que Deus já te abençoou, há medo sobre finanças aqui nesse lugar? Não existe! Por que eu tenho medo? Porque eu não tenho revelação. Abraão não tinha revelação, entregou o dízimo. Hoje você tem revelação da graça na sua vida, meu irmão. Rompe! Há uma promessa para você não baseado num mandamento inútil. Paulo chama de inútil a lei para você. Se você entrega dízimo baseado em lei, é inútil. Não tem poder para te abençoar. Mas se você reconhece o sacerdócio levítico, se você conhece essa palavra que te abençoa, meu irmão, todas as bênçãos dos céus e da terra estão sobre vós. Aleluia! Quantos creem nisso? Aleluia! Isso é muito louco. Aleluia! Aí aparece quem na história, meu irmão? Presta atenção numa coisa aqui para você. Tem Mamon nesse texto. Eu vou te mostrar agora, ele chegando. De forma bem tranquilinha. Aparece quem? Mamon agora. Presta atenção, versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Sodoma representa o quê? Maldição. Obras dos homens. Preso nesse tempo. Bíblia é maluca demais, meu Deus. Eu fico louco com isso, cara, te juro. O rei de Sodoma, Abraão, dai-me posses. E os bens ficarão contigo. Abraão, faz o seguinte. Bom, você deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, né? Você deu tudo que você tinha para ele, né? Vamos fazer um trato. Eu tenho um negócio melhor para te oferecer. Me dá só os bens e o resto fica com você. Olha o que ele está propondo para ele.
me dá a mim as pessoas, e os bens fiquem para você. Princípio de Mamon. Olha o que Abraão responde para esse cara. Eita, Deus na boca de um crente é lindo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e que acabou de me dar ali atrás, tá? Rei de Sodoma, seu desavisado. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Mamon, eu não preciso da sua riqueza para me tornar abençoado, porque quem me abençoa é o Senhor. Olha a resposta dele para Mamon, crente. Presta atenção nisso. Eu não quero a riqueza, negão. Você não vai me contaminar com isso aí. Meus olhos não estão voltados para isso. A minha esperança vem no Senhor. Aleluia. Aleluia. Nessa hora você precisa olhar para a sua vida. Para de olhar para as coisas que estão na sua mão, filho. Você tem uma herança maior. Você tem riqueza maior. Para da resposta de Abraão para aquilo que tem te trazido aprisionamento. Aleluia, nada quero para mim, 24, senão o que os rapazes comeram e a parte do que toca aos homens. Aí ele fala dos reis. E estes que tomam o seu quinhão, ou seja, Abraão falou, filho, eu não quero nada para mim, entrega a parte dos soldados que foram para a guerra, entrega o que é devido deles, eu de você, Mamon, não quero nada, porque minha bênção vem do Senhor. Quantos são igual a Abraão? Aleluia, aleluia. Gênesis 28, 12, 15, eu vou encerrar, irmãos, 12, aleluia. História de Jacó, todos conhecem? E sonhou, eis que posta uma escada cujo topo atingiu os céus, e o anjo de Deus subiu e desceu por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor. Presta atenção nessa frase de Deus para Jacó, meu irmão. Jacó era filho de quem? Isaac. Presta atenção de quem que ele fala que é o pai dele. Outra revelação aqui da graça para você, meu filho. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Ele estava ensinando um princípio. Abraão é o teu pai. Pai do quê? Na fé. O que Abraão fez é o que você faz. E Deus de Isaac. A terra que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te fareis voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que hei de referido. Ou seja, mesma promessa de Abraão, a mesma promessa para Jacó. Qual é a promessa dele? A mesma que Jesus disse aos discípulos: o de comer, o de beber e o de vestir. Eu te dou, e te dou mais, toda a terra que você habita. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Em ti eu abençoo todas as suas gerações, e você é abençoado em mim. Quantos estão entendendo? A mesma promessa, meu irmão, que estava em Abraão, estava em Jacó. Se está em Abraão, está em Jacó, está em você. É o mesmo texto. Agora, presta atenção numa coisa. Qual é a resposta de Jacó para Deus? Bom, Deus revela para Jacó a bênção sobre ele, amém? Deus revelou a bênção sobre você? Ok? Amém, irmãos? Aleluia! Versículo 28, 18, 22. Tendo-se levantado Jacó, sendo de madrugada, madrugada aponta para onde? Primícia, primeiro. Ele está ensinando o princípio. Tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou o azeite. Ou seja, quando ele entorna azeite, ele está descendo o quê? Unção do Espírito, está consagrando algo ao Senhor. Esse é o ato. E ao lugar dessa cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que é o quê? Casa de Deus. 20. Faze também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardares nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Todo reconhecimento de bênção do Senhor transmite uma resposta do homem para o Senhor.
Toda vez que você entende que você é abençoado pelo Senhor, você tem uma resposta para Deus. Senhor, com isso, eu honro a tua promessa e manifesto o dízimo. Esse é o princípio que o Deus de Abraão e o Deus de Jacó estavam ensinando para nós hoje como igreja, para que nenhuma doutrina baseada fora da visão da palavra do Senhor entrasse dentro da noiva da igreja. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Se conecta em mim. Por quê? Porque talvez até hoje você vive num princípio de mamão na sua vida. Até hoje você vive num princípio de escravidão financeira. Talvez até hoje você vive debaixo de dívida e de dissolução financeira. Sabe por quê? Você não entendeu ainda a honra ao sacerdócio universal. Toda vez que há uma palavra de bênção, você está assim, ó, desatento. Se concentra aqui. Gênesis 31, 9 e 13. Qual foi a pergunta de Pedro para os discípulos? Para Jesus? E eu que faço isso? O que acontece comigo? Quantos querem saber da promessa? Nunca tenha medo de saber da promessa do Senhor para a sua vida, meu irmão. Sabe que é o pior tipo de crente? Que é louco pela promessa, mas fica com medo de perguntar. Deus não se ofende. Deus não se ofende com isso. Ah, Senhor, agora não, eu vou fazer bem religioso, vou com uma cara bem feliz e vou entregar o meu dízimo para o Senhor Jesus com muita alegria. E sabe, não tem nada no meu coração, tem que ter expectativa de promessa. Jesus nunca negou isso. Os discípulos nunca negaram esse aspecto. Por que você nega? Religiosidade e justiça própria. Eu quero parecer santo demais diante de Deus. Sou desprendido de materiais. Mentira. Todos nós precisamos. E Jesus sabia disso. Agora presta atenção na promessa de Deus para Jacó. Ele não diz, Jacó não fez um voto de dízimo com o Senhor. Jacó não falou se o Senhor abençoasse. Presta atenção na resposta de Jacó. Gênesis 31, 9 e 13. Assim tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai da terra e volta para a terra da sua parentela. Esse texto antecede algo que Jacó percebeu. Ele ficou muito rico, mas muito rico, a ponto de Labão expulsar Jacó do meio deles. Se você está lendo Amigos da Bíblia, você leu esse contexto essa semana. Vai embora daqui, filho, sai daqui, você está com muito gado, você está me roubando, é impossível você ser tão abençoado, é impossível, só seus animais são fortes, só os seus bois cobrem muitas ovelhas, muitas vacas, sei lá, ovelhas. É só você que tem a fertilidade, você tem o PO, melhor dos Nelores. Como que isso é possível? Labão não entendia. Que dízimo é princípio de bênção, reconhecimento em Cristo. Jacó não tinha lei, Jacó não tinha Malaquias, Jacó não tinha nada, Jacó tinha a revelação de Abraão, que Jesus é o único Senhor que já o abençoou e por isso ele entregava aquilo que tinha. Aleluia! Essa é a verdade, meu irmão. Esse é o dízimo da graça. Esse é o favor de Deus para a sua vida. E para fechar nessa noite, Lucas 17, 10. Labão ficava fazendo pegadinha com Jacó. Não, agora não é mais a listada não, agora é as malhadas. Não, agora não é mais as malhadas, agora são só as manchadas. Não, agora são umas que tem um chifre. Rapaz, pode mudar a estrutura que você quiser. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Percebe isso? Percebe esse princípio? E olha que Jesus responde em Lucas 10, 17, 10. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Você tem dois aspectos para a sua vida. Você pode continuar andando na lei do dízimo, dos seus 10%. Está tudo ok. Mas é uma lei de princípio levítico. Ela chama inútil. Bom, mas talvez agora
você muda um princípio. Não, agora eu entrego meu dízimo ao Senhor Jesus. Então você só mudou o sacerdócio. Isso é bom, amém? Aleluia. Bom, todas as histórias de dízimo e oferta que você conhece a partir de Caim e Abel entregou a gordura do seu rebanho, a primícia do seu sustento. Gênesis 4. Se você entender os princípios de Abraão, que deu o dízimo de tudo, se você entender a prosperidade de Jacó, você vai entender esse versículo que Jesus disse para alguns da igreja naquele tempo. E presta atenção numa coisa, talvez até hoje você bateu no seu peito e falou, eu entrego os dízimos, toda vez eu sou um dizimista fiel. Isso é bom, mas Jesus tem uma resposta para você também. Assim também vós, quando fizeres tudo que vos for mandamento, presta atenção nisso, dizei também, somos servos inúteis, fazemos só o que deveria fazer. Eita Jesus, Jesus dizendo algo para nós, anda num aspecto somente do seu dízimo. Talvez você anda sobre um princípio que só o que deve fazer. Bom, dízimo, agora que nós entendemos, reconhece Cristo como sacerdote da sua vida. Dízimo reconhece que você anda pela fé. E o seu princípio é abençoado como o crente Abraão. Entenderam isso? Amém? Glória a Deus. Ok. Mas e agora a oferta? A oferta aponta exatamente para isso que Jesus está falando. O que é o princípio da oferta? Toda oferta, meu irmão, nós vamos aprender isso de uma vez por todas, aponta para as obras do reino. Todas as ofertas, ela precisa apontar para o reino dos céus. Toda a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a palavra do Senhor diz que elas vendiam os seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos. Qual era o princípio disso? O princípio disso era para obras que apontavam pro reino. Então quero te convidar a entender esse princípio espiritual de uma vez por todas na sua vida. Você não troca o seu dízimo pela sua oferta, e nem a sua oferta pelo seu dízimo. Não se mistura. O seu dízimo, a partir de hoje, que eu creio que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração, e você lê essa mensagem, ouve ela o resto da sua vida, e anota todas as referências como um bom crente, e vai estudar isso em nome do Senhor Jesus. E perceba que dízimo aponta para Cristo, reconhecimento sacerdotal. Quando alguém te perguntar, dízimo, mas não está na lei, está na graça, fala, não, meu irmão. Dízimo é um reconhecimento do meu sacerdote, que ele é eterno, e o meu sacerdote vive para sempre. É Cristo. Cristo em nós. Bom, quando você cumpre esse princípio, lembra da honra que eu disse? Está debaixo do que? De um guarda-chuva de princípio. Qual é o princípio? Eu te abençoo, na direita, na esquerda, para frente e para trás. Tudo na sua vida vai bem, quando você me reconhece em Jesus. Mas se você entrega seu dízimo baseado na lei levítica, isso é inútil para você que anda debaixo de Cristo. Volta para a lei, circuncida e vai seguir os ritos judaicos. Cristo não é o seu Senhor, não é o seu lugar. Vive nas suas obras. Bom, se eu reconheço Jesus e ando pela graça e favor, eu honro ao meu Senhor. Lembra que o primeiro princípio é honra o quê? Pai e mãe. Segundo princípio, honra a autoridade constituída. Terceiro princípio, baseado no quê? Dinheiro, honra ao Senhor e sirva ao Senhor. Ou seja, todo princípio aponta para onde? Honra a Deus. Traga seu dízimo em honra a Deus. Traga seu dízimo em honra ao sacerdócio de Jesus. Só que tem uma coisa, meu irmão. Há uma promessa para a sua vida. A mesma promessa que estava no crente Abraão está na sua vida. Quantos creem? Aleluia. Quantos creem, igreja? Aleluia. Talvez até hoje você não foi abençoado, porque você não entendia esse princípio. Talvez até hoje, por isso que o dízimo e a oferta para você não faz muito causa e efeito. E eu sei que isso talvez seja realidade na vida de 90% da igreja. Ela não entende esse princípio. Ela anda debaixo de um princípio levítico e não bebe e não usufrui da promessa baseada em amor. Por isso que ainda você dizima e tem medo. Por isso que quando as suas contas apertam, você retém o dízimo. Porque você fica retendo na onde? Em Mamon. Você tem medo dele, em vez de honrar Jesus. Talvez que até hoje você tenha crescido na sua vida, baseado na força do seu braço. Mas eu quero te convidar a crescer como Jacó,
que foi abençoado. Mesmo quando a lei de um país mudou 10 vezes, ele foi abençoado de todas as formas. Mesmo quando o dólar está na altura, muda presidente, volta presidente, cai presidente, sobe presidente, a gasolina aumenta, a carne aumenta. É uma realidade do mundo, não para você que tem aliança com o Senhor Jesus. Essa realidade não é para você. Se você vive nessa realidade de escassez, é que você está debaixo do princípio de Mamon. Se ainda há falta para você, é que você não entendeu o sacerdote de Cristo em você, não entendeu que é abençoado, não entendeu que Jesus já te deu uma palavra de ordem: céus e terra vos dei. Você é dono de toda essa parada inteira que se chama mundo. Você só não avançou porque você não entendeu quem é seu Senhor ainda. Amém, meus irmãos? Isso é dízimo, honra ao Senhor. Oferta, toda oferta é baseada em Cristo, para o reino dos céus. Toda vez que nós formos mover oferta como igreja, nós vamos abençoar a igreja para que ela rompa em mover reino. A oferta é para o reino, porque no final as ofertas são contadas como obras de justiça. Por isso que nós como igreja devemos nos mover para obras de justiça. O que é obras de justiça? Dá àquele que tem necessidade. Só que aí eu fico pensando, nós como igreja, se nós não entendemos isso, como que nós rompemos aqueles que têm necessidade no nosso meio? Deixa eu falar uma história para nós como igreja. Eu creio que esse ano começa um concerto do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio, por isso que eu estava tão ansioso por essa mensagem. Eu creio que o Senhor vai conduzir um tempo de favor e graça para a nossa igreja. Eu vou falar para a nossa igreja porque essa mensagem foi ministrada aqui. E à medida que o Senhor nos levar, nós vamos ministrar essa mensagem de crescimento para outras casas. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O concerto começa em nós. A gente entender quem é o nosso Senhor e começar a viver como o povo mais feliz da terra. Nessa noite nós vamos quebrar um princípio de Mamon na nossa vida. Quantos creem? Nessa noite nós vamos destronar aquele que não tem poder. Vamos destronar uma lei que é morta e inútil, mas vamos colocar entronizado o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, que nos garantiu céus e terras, porque nós somos abençoados nele. Quantos creem? Aleluia, irmão. Fora disso, se você não se permita ser esse que faz só por obrigação, não permita